Eu entrevisto o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é líder do PT na Câmara Federal e presidente da Frente Parlamentar da Defesa Nacional. O tema dessa nossa conversa é sobre a tentativa de privatizar o satélite brasileiro das Forças Armadas. Eu entrevisto o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é líder do PT na Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar da Defesa Nacional. O deputado Zaratini entrou na Justiça para impedir a privatização do SGDC, o satélite geoestacionário que servirá às Forças Armadas e que esse governo golpista pretende vender a empresários privados. Como será a privatização, deputado? Olha, esse satélite é um satélite que o Brasil construiu com o objetivo de, em primeiro lugar, resolver o problema da segurança das comunicações das Forças Armadas. Porque, você sabe, todo mundo sabe, em 1998, o Fernando Henrique Cardoso privatizou a Embratel e privatizou junto o satélite que a Embratel tinha, que fazia essa comunicação das Forças Armadas. Então, até agora, a comunicação do Brasil, de segurança nacional, é feita por um satélite mexicano. Do Slim? Do Slim, né? Do Carlos Slim. E que também aqui no Brasil é dono da NET. Dono da NET. E segundo a revista Forbes, é o homem mais rico do mundo. Portanto, devemos ao seu Slim a possibilidade de as Forças Armadas brasileiras se comunicarem, obra e graça do presidente Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. E a segunda coisa que seria resolvida por esse satélite seria exatamente a possibilidade de nós termos a internet banda larga atingindo todo o espaço geográfico brasileiro. O que acontece agora? Quando o satélite fica pronto, é importante dizer também que foi feita uma associação da Telebrás com a Embraer para que esse satélite fosse produzido. Foi produzido na França, num contrato com a Thales, que é uma empresa francesa. E esse satélite, durante o governo Dilma? Durante o governo Dilma. Foi contratado no governo Dilma, produzido e terminou agora. Né? E o satélite agora, o governo anuncia que será privatizada exatamente a parte da internet banda larga. Ou seja, vai passar para o controle de uma empresa privada. Então, nós gastamos 2 bilhões e 200 milhões de euros, né? E isso agora está correndo o risco de ser entregue a uma empresa privada e provavelmente voltarmos a estaca zero. Quer dizer, depois de todo esse esforço, toda essa batalha de reestruturar a Telebrás, que você sabe é uma empresa que praticamente ficou fechada durante todo o período da privatização, foi reestruturada para cumprir essa função no governo da Dilma. De administrar o satélite? Não só o satélite, mas de administrar o Plano Nacional de Banda Larga. Né? O satélite é uma parte desse dele. Plano. E uma situação democrática, porque permite que muitos provedores possam funcionar no Brasil através de uma infraestrutura pública de comunicação, que é exatamente a infraestrutura do satélite. A parte referente às Forças Armadas, isso o governo Temer pretende vender também? Olha, nós não sabemos exatamente o limite do que está colocado à venda, né? Mas, veja bem, tem a operação do satélite. O quanto da operação do satélite vai ficar pública, o quanto da operação do satélite vai ficar privada. Então, nós corremos esse risco também. E como é que seria, na prática, efetivamente, feita a privatização? Haverá um leilão? Quais são as condições desse leilão? Quem é que ganha o leilão? Como? O leilão é exatamente pela maior oferta, que é como feito atualmente por esse governo, né? Quem paga mais ao governo, que também o governo tem um objetivo arrecadatório, né? Isso. Ele quer fechar o caixa. Então, para isso, quem pagar mais, leva. Mas também nós não sabemos ainda exatamente essas condições, quer dizer, ainda não está divulgado o edital. Nós estamos tratando de barrar os primeiros passos do edital, né, que são divulgação das intenções, enfim, uma série de iniciativas que vêm sendo tomadas. E é uma situação em que, veja bem, a Telebrás obteve o direito de colocar esse satélite no ar, porque também a Telebrás é uma empresa pública, mas é uma empresa, ela teve que
ter uma autorização da Anatel. Essa autorização foi praticamente gratuita, foi um preço muito baixo, e agora vai ser dado sem ter disputado, sem ter feito nenhum esforço, uma empresa privada vai se aproveitar desse satélite, que é um satélite público, né? Feito Então, com recursos públicos. Se eu entendo bem a sua explicação, a Telebrás, que é uma empresa pública, recebeu da Anatel o direito de explorar o satélite. Exatamente. E agora, não satisfeita com essa propriedade, ela vai privatizar, vender esse direito de explorar o satélite, portanto, disseminar, segundo o interesse público, a banda larga no país. Ou seja, eu tenho, mas não tenho, não quero, vou vender. É essa a atitude da Telebrás. É essa atitude e que coloca em risco o Plano Nacional de Banda Larga, porque, veja bem, o Plano Nacional de Banda Larga, o objetivo dele é democratizar o acesso à internet, né? É permitir que pessoas que estão em regiões mais distantes, mas não só elas, todas as pessoas, mesmo dos grandes centros, e a gente sabe aqui a dificuldade, você pega aqui em São Paulo, Parelheiros não tem banda larga, né? Parelheiros você tem várias regiões que não têm acesso ao fio e nem ao satélite, a algum tipo de comunicação por outro caminho. Então, o que acontece? Esse plano visa abrir a todos essa possibilidade. Consequentemente, acesso ao conhecimento, acesso a operações financeiras, enfim, um conjunto de benefícios que a comunicação permite. Quem pode vir a se beneficiar dessa privatização? Olha, da forma como está colocado, empresas que sejam nacionais ou internacionais vão poder participar, disputar sem nenhum compromisso com o interesse nacional. E isso que nos preocupa, porque essa exploração da internet, banda larga, pode ser restrita, pode ser para aqueles setores onde é mais lucrativo, que é assim que vem funcionando. E era assim, contra isso que a Dilma fez esse projeto. Então, nós podemos retroagir na questão da banda larga. Não existe, porém, a possibilidade de este governo, ainda que este governo, estabeleça alguns critérios. Não, você pode participar desse leilão, mas se você ganhar, você terá que levar a banda larga aos locais tais, tais e tais. Não existe essa possibilidade? Olha, nós não temos visto nenhuma ação do governo em nenhum campo com essa visão democratizadora, né? Agora mesmo nós vimos aí a aprovação de uma medida provisória em que o governo permite às operadoras ferroviárias prorrogar os contratos, né? Operadoras que eles não incluíram nesse contrato o chamado direito de passagem, ou seja, que determinados produtores rurais, por exemplo, produtores agrícolas, possam ter a sua própria empresa de transporte e utilizar a via férrea. Isso baratearia imensamente o frete ferroviário, mas o governo não quis permitir isso. Então, você vê que não tem uma ideia, uma concepção de democratizar o Estado, de baratear os custos. É interesse dos monopólios e não interesse da população. Qual analogia que o senhor faria entre essa tentativa de privatizar o satélite geoestacionário e permitir a utilização multinacional da base de Alcântara? Olha, nós temos Já que visto... o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional, eu suponho que esteja também muito preocupado com Alcântara. Sem dúvida. Nós temos visto aí que o governo, de forma geral, na questão da defesa, ele voltou a ter uma aproximação com os Estados Unidos, né? Não que o governo da Dilma ou o governo do Lula tivessem estabelecido qualquer rixa com os americanos, mas havia uma política de soberania nacional, ou seja, olhar primeiro para o nosso interesse, né? E não se submeter aos interesses, às orientações dos países como os Estados Unidos. Então, o que a gente está notando agora? Que nós estamos retroagindo, estamos voltando atrás na política externa e na política de defesa. Então a questão da base de Alcântara... Política de tirar os sapatos. Exatamente, vamos tirar os sapatos para passar no aeroporto. A base de Alcântara é parte do programa aeroespacial brasileiro. Estavam previstos 2 projetos lá.
um grande empreendimento de lançamento de foguetes feito em parceria com a Ucrânia, certo? E um projeto próprio da aeronáutica que vem sendo desenvolvido há muito tempo, aquele que teve o acidente, que morreram vários cientistas, que está lá pronto, foi refeita aquela plataforma de lançamento, né? E à medida que a gente volta a ter essa negociação, que na verdade é nos submeter aos interesses americanos que querem explorar a base de Alcântara, nós vamos abandonar praticamente os dois projetos, né? O foguete e o satélite. O foguete e o satélite. Então, nós deixamos de ter um programa aeroespacial, que é fundamental. O domínio do espaço aéreo, ele é fundamental para a soberania, porque você sabe, hoje em dia, tudo chega pelo ar, né? Então, quer dizer, lógico, você tem que ter o domínio do espaço terrestre, mas o espaço aéreo é fundamental. Se a gente abandonar o programa espacial, nós vamos ter problemas. Quem substituiu a Ucrânia nesse projeto? Esse projeto está parado. Está parado. A Ucrânia, você sabe... Caiu fora, sim. Nós tivemos problemas políticos lá da Ucrânia. Uma crise política profunda. Toda aquela crise que paralisou esse processo. Sim. Então nós estamos hoje... Seria bom explicar ao nosso espectador da TV Afiada, deputado, qual é o valor estratégico daquela base em Alcântara? Qual é por que ela é uma joia da nossa coroa que eles estão tentando entregar para os americanos? Quanto mais você tiver o lançamento de satélites próximo da linha do Equador, mais barato é exatamente o lançamento, porque ele consome menos combustível, você precisa de foguetes menos potentes, né? Então isso barateia muito. Então a base de Alcântara ela está num ponto estratégico, né? E isso nos favorece muito, ela tem condições de fazer o lançamento, apesar de toda aquela história dos quilombolas, aquela coisa toda que ao longo do tempo se discutiu muito, mas isso hoje está absolutamente preservado, é possível fazer o lançamento, os quilombolas estão na sua região, né? Então todas as condições estão dadas, né, para que ela seja bem utilizada e rendam para o país, né? À medida que a gente fizer um outro acordo, por exemplo, transferir a base de Alcântara para os americanos, nós vamos perder essa fonte de receita. E não é à toa que os americanos estejam de olho em Alcântara, porque provavelmente é tecnicamente muito mais negócio lançar um foguete de Alcântara do que do Cabo Kennedy. Exato, muito melhor. E agora que nós falamos do espaço aéreo, vamos falar de outro ponto que eu acho crucial e o senhor também deve considerar, que é o programa do submarino nuclear com tecnologia francesa, até que o Brasil possa fazer os seus próprios submarinos movidos a energia nuclear. Em que ponto está o programa nuclear ou, pergunto eu, a Lava Jato conseguiu destruir o programa nuclear brasileiro? Olha, é importante só tentar falar aqui em poucas palavras. O programa nuclear brasileiro ele começa no pós-guerra, com o almirante Álvaro Alberto. Um grande brasileiro. Um grande brasileiro que teve a coragem de trazer uma centrífuga para enriquecer o urânio da Alemanha. Tentou uma vez, não conseguiu, tentou a segunda, conseguiu. E instalou essa centrífuga e começou a desenvolver um programa de enriquecimento de urânio, que nós somos ricos em urânio, né? O Brasil é um dos países que tem as maiores jazidas de urânio do mundo. E isso se tornou um programa na Marinha. Um programa que foi se desenvolvendo, inclusive no período da ditadura militar. Teve o apoio de um outro grande brasileiro, o político maranhense Renato Archer. Renato Archer, exatamente. E depois um grande cientista da Marinha brasileira, o almirante Otto Silva. Exatamente, o almirante Otto, que desenvolveu uma centrífuga com uma tecnologia que nenhum outro país do mundo tem e que permite uma, vamos dizer assim, entre aspas, produtividade muito além das centrífugas que são feitas nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros países. E isso é um segredo, né? A nossa centrífuga... É uma tecnologia própria, tupiniquim, nossa. Exato. E foi desenvolvido ao longo de todo esse tempo pela Marinha até o período do governo Collor, onde ele fez o enterro, né, na Serra do Cachimbo do programa nuclear. Né? Durante o governo Fernando Henrique é paralisado esse programa, mas paralisado do ponto de vista do orçamento propriamente dito. Mas o programa continuou na Marinha. Mas o Fernando Henrique tirou a verba. Tirou a verba, mas o que o pessoal da Marinha fez? Eles economizavam em outras coisas e mantinham o programa funcionando.
né? Aqui perto de Sorocaba, nós temos aí todo um desenvolvimento, né, do reator nuclear do programa do submarino nuclear, né? E isso nos garante um conhecimento também que poucos países têm. Nós somos capazes de fazer um reator nuclear. E o submarino nuclear, ele vem justamente nesse programa, com o objetivo do quê? Aproveitar o conhecimento do enriquecimento do urânio do reator nuclear e desenvolver um instrumento de segurança que é o submarino nuclear, que permite ficar debaixo d'água meses a fio, no limite de que a tripulação aguente, né? Então, não é uma falta do combustível, mas sim a capacidade de resistência do marinheiro. Exatamente. O outro submarino, que é o chamado diesel elétrico, ele tem que subir de vez em quando para pegar 60 ar, em 60 dias para poder respirar. Para poder respirar, e ele é localizado, e isso é a fraqueza dele, a debilidade dele. Então, o submarino nuclear é esse desenvolvimento. Só que nós temos dificuldade de ter o desenvolvimento do casco, de uma série de equipamentos que estão sendo fornecidos através de um acordo com a França, né? E esse acordo vem sendo desenvolvido pelo Brasil. Apesar de do tudo, governo Lula ao governo Dilma. o governo Lula iniciou esse projeto, Isso. o governo Dilma continua, o projeto vem tendo continuidade, tem um atraso de praticamente 2 anos, mas a Marinha tem feito um esforço muito grande para que o projeto não pare. É importante a gente dizer isso. Os recursos foram reduzidos, mas o projeto vem caminhando, né? E a nossa preocupação com essa reaproximação com os Estados Unidos é que esse projeto possa ser modificado completamente ou até mesmo paralisado. E você vê aí toda a investigação da Operação Lava Jato, muitas vezes se dirigindo, se orientando para essa obra, que tem toda uma obra civil, né, que é desenvolvida pela Odebrecht. Certo? Eu estive lá e vi uma obra de 5.000 operários da Odebrecht construindo, participando da construção do submarino nuclear. Eu vi. Tem uma fábrica do submarino, né, tem um estaleiro do submarino e tem a base naval do submarino. Exatamente. Né? São 3 elementos importantes. Né? E esse projeto, a nossa preocupação é exatamente que ele seja paralisado ou desvirtuado, né? Porque ele também pode sofrer uma reorientação. E é contra isso que nós estamos lutando, que aconteça no bojo dessa reaproximação com os Estados Unidos, mas há o uma perigo mudança de do projeto. a tecnologia, ou seja, a caixa preta desenvolvida por Álvaro Alberto, almirante Otton Silva, que é o conhecimento do beneficiamento do urânio, isso já esteja na mão dos americanos? Olha, eu não sei, acho que ainda não, né? Acredito que não. Mas, veja bem, existe o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Claro. Né? O Brasil é signatário. Sim. Assinou esse tratado, se não me engano, no governo Fernando Henrique. Exatamente. Certo? E existe um segundo tratado que o Brasil ainda não assinou e que ele vai, inclusive, avança na pesquisa de elementos do enriquecimento do urânio e outras utilizações da energia nuclear que são paralelas ao desenvolvimento de uma bomba nuclear, certo? Não são exatamente a bomba, mas que eles imaginam que possam ser utilizados para o desenvolvimento de uma bomba nuclear. Então, por exemplo, o enriquecimento do urânio para o reator do submarino nuclear, que não tem nada a ver com bomba nuclear, é importante que a gente diga isso, porque eu até uma vez conversei com um almirante que estava comandando a Marinha, porque ele falava submarino nuclear. Eu falei, almirante, por favor, fale submarino de propulsão nuclear. Isso. Porque as pessoas vão entender que esse submarino tem bomba nuclear. E não tem nada a ver com isso, né? O que nós estamos falando aqui... A Constituição brasileira proíbe fazer bomba atômica. Exato. Mas se nós assinarmos esse segundo tratado... Quer dizer, a Constituição que estava em vigor em 88, porque hoje ela foi destruída. Exato. Se nós tivermos esse segundo tratado assinado, né, o que pode acontecer? Toda essa pesquisa poderá ser fiscalizada, observada em detalhes, né? Ela já é fiscalizada pela Agência Internacional de Energia, mas ela não... A Agência Internacional de Energia, ela fiscaliza quanto entra de urânio e quanto sai de urânio enriquecido. Mas ela não fiscaliza a forma como é feito.
Então ela poderá ser fiscalizada na sua totalidade. Então a nossa grande preocupação é que esse governo não assine esse tratado, né, e que também preserve os conhecimentos e os segredos da tecnologia brasileira. Com relação aos caças que estão sendo construídos em associação com a Gripen da Suécia, eu pergunto, existe a possibilidade de esse contrato ser revogado em benefício da empresa americana Boeing? Quem acompanhou todo esse desenvolvimento observou que houve um processo de seleção, né? De que a Boeing participou? A Boeing participou a empresa francesa Dassault, que produz o Rafale, que é um caça francês, e participou a Saab, que desenvolve o Gripen, né? Que são os 3 caças que o Brasil selecionou. O russo não chegou a participar? Participou no início, mas foi desclassificado, porque o problema do russo o Brasil, inclusive, comprou helicópteros russos e tem uma dificuldade enorme de adaptação na tecnologia, de manutenção, de assessoria técnica, uma dificuldade muito grande, quer dizer. E a própria Venezuela sofreu muito com a compra de caças e helicópteros russos, né? Tá. Tem grande dificuldade de manter aquilo no ar funcionando. Então o Brasil selecionou esses 3 e a partir disso foi feita uma intensa negociação com os 3, né? No governo Lula tudo caminhava para que fosse escolhido o Rafale. Quando a Dilma entrou, houve uma rediscussão e se aproximou a decisão do Boeing. Do Boeing. E depois, com todo aquele episódio da espionagem, a própria Dilma falou, mas que segurança eu vou ter com esses americanos que me espionam, que espionam a Petrobras, né? Foram atrás dos segredos da Petrobras, de exploração do pré-sal. E agora resolveu então se selecionar o Gripen, que era também, por coincidência, o mais barato, mas com um problema de que o motor dele é um motor americano, né? É interessante observar que mesmo com essa história sendo razoavelmente pública, né, vamos dizer que não é popular, mas é pública, um procurador de Brasília resolveu investigar se havia, dentro da Operação Zelotes, que é uma dessas operações lançadas, se havia algum pagamento dessa empresa Saab para o ex-presidente Lula, né? E iniciou uma investigação colocando sob suspeita esse contrato. Eu acho que agora isso não vai à frente porque esse procurador abandonou a procuradoria, foi contratado por uma empresa privada e eu imagino que talvez quem venha no seu lugar não observe o absurdo de toda essa situação e resolva não reconhecer esse problema. Eu, inclusive, já tive com o comandante da Aeronáutica manifestando a nossa preocupação, né, porque às vezes as Forças Armadas elas acham que isso não vai para frente e tal. E eu falei, olha, brigadeiro, eu acho que isso é muito preocupante, eu acho que o Brasil e a Força Aérea em particular tem que cuidar desse problema, porque existem interesses em que o Brasil não tenha o caça ou que se desfaça esse contrato para refazer de uma outra forma. Mas ser entregue o caça à Boeing não há mais esse risco? Não, o contrato é com a Saab, né? Quer dizer, acho que é muito difícil que isso aconteça, né? E só um detalhe, né? Houve um momento em que a Embraer estava se aproximando de fazer um contrato de parceria com a Boeing, né? Então, como a Embraer será a fabricante desse caça aqui no Brasil, do Gripen, de um caça, o Gripen adaptado ao Brasil, isso pode acabar acontecendo lá na frente. Esse contrato mais ou menos que paralisou, mas pode ser retomado, né? Qual a providência que o senhor tomou para impedir a privatização do satélite SGDC? Nós fizemos 2 atitudes, né? Uma em provocar o Ministério Público, né? Para que o Ministério Público investigue todo esse processo, né? Então, o Ministério Público, junto com outros líderes de outros partidos de oposição, nós fomos ao Ministério Público pedindo uma providência do Ministério Público, uma investigação do Ministério Público. E fomos também à Justiça Federal, no sentido de paralisar
o processo em curso. Então foram duas medidas de ordem jurídica, uma provocando o Ministério Público e outra indo diretamente à Justiça. Eu, evidentemente, me recorri para me preparar para essa entrevista a uma excelente reportagem na Carta Capital do André Barrocal, uma reportagem de título Cambalacho Sideral. Temer trata a privatização irregular do primeiro satélite brasileiro enquanto prepara o socorro camarada para a encrencadíssima Oi. Essa operação toda, esse cambalacho, na sua opinião, como dá a entender o Barrocal, é para salvar a Oi? Olha, é evidente que o governo está tendo uma atitude de tentar salvar a Oi, né? O que nós precisamos ver é o seguinte, é importante, acho que às vezes até a gente tem que salvar empresas, né? Você vê que nos Estados Unidos, na crise de 2008, o Obama decidiu salvar a General Motors. E, né? Os bancos. E os bancos. Aqui no Brasil mesmo se salvaram os bancos, né? Com o Proer? Então, com o Proer. Eu não acho que em algum momento você deva, enfim, jogar pelos ares. Em alguns momentos é importante salvar algumas empresas. Mas o importante é a gente ver o que vai resultar daquilo. Enfim, quem vai ficar com a Oi se ela for salva? Qual vai ser o resultado dessa operação? Então, essa é a nossa preocupação. Existe uma hipótese muito plausível, e eu já expressei isso no Conversa Fiada, de que a Oi seria toda ela salva, devidamente saneada, né? Nós, cidadãos, íamos engolir os abacaxis da Oi, e ela limpinha seria vendida com o dinheiro baratinho do BNDES à Rede Globo para poder enfrentar as concorrentes estrangeiras na distribuição de conteúdo. Porque você tem razão. Hoje o problema é que a Globo, enquanto produtora de conteúdo, ela está sofrendo uma concorrência violenta. E segundo, né, já explicou o Conversa Fiada, a Globo hoje não tira mais lucro do produto vender conteúdo em troca de publicidade. A Globo está ganhando dinheiro na participação dela na TV por assinatura e ganhando dinheiro nos juros. Exato. Então ela precisa de uma plataforma poderosa para enfrentar os americanos que estão chegando aí de forma avassaladora. Exatamente. E a Oi pode ser o instrumento para isso. Pode ser o instrumento. Tá bom? É uma hipótese. É uma hipótese. Mas nós precisamos observar esses passos que serão dados. O fato é o seguinte, a Globo, ela se tornou um problema para o país, porque é uma empresa que é monopolista, né? Ela tem uma capacidade... Virtual monopolista, menos aos domingos. Mas é um monopólio do ponto de vista da informação para a população, porque sim. Ela, ao concentrar a própria central e toda uma rede de emissoras retransmissoras no país, ela praticamente acabou com a cultura nacional. Você antigamente ia no Nordeste, você tinha acesso a uma cultura própria. E os canais de televisão... Ou Rio Grande do Sul, ou o interior de Santa Catarina, hoje todo mundo fala como as atrizes da novela da Globo. Exato, todo mundo falando meio carioquês, né? Então, o que acontece? Não é esse o defeito, desculpa. Não tenho nada contra o carioca, mas eu acho que a gente tem que valorizar a cultura regional. Claro. E essa rede de retransmissoras da Globo não o faz. Não o faz. Né? Segundo, ela tem uma associação com rede de rádio também. E jornal, e jornais. E revista, e blog, e internet, tudo. É isso que cria o monopólio do ponto de vista da informação. Então, o que é necessário? Não é... Muitas vezes a gente fala, não, o PT quer controlar, quer censurar, quer impedir a divulgação de informações. Não, o que nós queremos é pluralidade. Mas quando aí, nós falamos em controle da mídia, é que não se criem monopólios a ponto de que as pessoas só tenham acesso a um ponto de vista. Perfeito. Mas isso aí é por pouco tempo, porque com a eleição do presidente Lula, aparentemente inevitável, a Globo nunca mais será igual. Tenho certeza disso.